Saudações e bem-vindos a mais uma Agenda Global. No ambiente, cientistas desenvolvem um processo inovador para reciclar resíduos de painéis solares. O projeto aposta no desenvolvimento de novos bioprocessos para reciclar resíduos de painéis fotovoltaicos através da utilização de baterias, permitindo a sua utilização em áreas como a biomedicina. Já é sabido que o tabaco é prejudicial aos pulmões, mas um estudo revela que também pode contribuir para o envelhecimento prematuro do coração. Um estudo que juntou investigadores da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e da Universidade de Lorraine, em França, concluiu que o tabagismo pode ser responsável pelo envelhecimento do coração em cerca de 20 anos. O estudo consistiu na realização de exames junto de uma população de mais de 1.500 fumadores, antigos fumadores e pessoas que nunca fumaram. A amostra incluiu pessoas com idades entre 18 a 70 anos, sendo que a maior parte eram adultos entre 40 e 50 anos. Ainda na pesquisa, Prêmios Pfizer distingue a investigação sobre doenças de Alzheimer e obesidade. Distinguido na categoria de investigação básica, Henrique Viega Fernandes descobriu, juntamente com outros colegas, numa experiência com ratos, que o sistema nervoso e o sistema imunitário trabalham em equipe para queimar gorduras em excesso no corpo. Igualmente, Tiago Gil Oliveira, premiado na categoria de investigação clínica, afirma através de exames de ressonância magnética feitos ao cérebro de doentes que a região temporal medial, onde está situado o hipocampo, estrutura importante para a memória e a aprendizagem, é a região mais afetada na doença do Alzheimer e na teopatia primária relacionada com a idade, ambas formas de demência. Segundo o laureado, tal trabalho em equipe é determinante para a manutenção de um peso saudável e a redução do risco de desenvolvimento de doenças associadas à obesidade, como o cancro. Na última temporada da Agenda Global, no episódio 13, nós falamos da notícia da Direção-Geral de Saúde que apontou que houve um aumento do consumo de medicamentos até 2019 e uma baixa depois da época da pandemia. E hoje temos connosco a doutora Alice de Abreu, que é médica, mestre em saúde pública e vereadora de saúde e ação social, a quem nós saudamos e damos as boas-vindas ao programa. Muito obrigada pelo convite e é um prazer estar aqui convosco. Como primeira pergunta, o que significam esses dados da Direção-Geral de Saúde? Primeiro haveria de dizer que ao longo dos anos, como referiu, nós fomos verificando que grande parte das doenças que nós temos, o seu tratamento são os antibióticos. Nós temos vários tipos de antibióticos. Pois. E muitos de nós, mesmo sem consultar uma unidade sanitária, sem consultar um especialista, quando tem alguma preocupação que é parecida com a preocupação que alguém já teve, sim, e que fez o tratamento com um determinado antibiótico, temos sempre a tendência de achar que nós temos o mesmo problema. Pois. E, por via disso, vamos a uma farmácia, compramos um determinado medicamento e fazemos o tratamento para aquela doença que nós temos, por um lado. Por outro lado, quando nós estávamos bem, sem a pandemia da Covid, as pessoas, por qualquer preocupação que tivessem, porque já havia esta cultura de estimular a todos a irem a uma unidade sanitária quando tivessem, por mais pequena que fosse a sintomatologia, as pessoas iam à unidade sanitária e na unidade sanitária eram diagnosticadas o problema que tinham e eram medicadas. Pois. Quando nós entramos para a pandemia da Covid-19, 2020, 2021, verificamos que as pessoas ficaram com receio e também porque houve a recomendação de que nós deveríamos ficar em casa, apenas ir à unidade sanitária quando tivéssemos alguma preocupação que de fato fosse preocupação relevante, é que deveríamos sair de casa para ir à unidade sanitária. De outra forma, poderíamos fazer aquele tratamento caseiro, ir monitorando, mas se verificássemos que a patologia não passasse, nós deveríamos ir à unidade sanitária. Se nós não vamos à unidade sanitária, isto acontecer em Moçambique, acontecer em África, acontecer no mundo, é claro que o consumo dos medicamentos vai baixar. E o que mais se consome, neste caso, é o antibiótico. Por isso é que nós verificamos ao longo deste período em que nós tivemos a pandemia, em que houve esta recomendação de que deveríamos ficar em casa, houve também uma baixa de consumo de antibióticos.
Mas verificamos depois que começamos a perceber que a pandemia da Covid-19, ela poderia ser feito o tratamento em casa ou na unidade sanitária, em função da gravidade dos casos. Começamos a perceber muito bem o que era esta pandemia. Exato. E começou a haver o desbloqueio, a abertura para aquela restrição que nós fomos vendo naquele período em que nós estávamos no pico da Covid. E as pessoas começaram a sair mais e começaram a ter aquela confiança e também o setor da saúde começou a estimular as pessoas que voltassem à unidade sanitária e que utilizassem a unidade sanitária para fazer o seguimento das suas patologias. E por via disso também foi-se verificando um aumento. E estamos a ver agora que, se fizermos a comparação de antes e depois, temos um pequeno aumento daquilo que é o consumo de antibióticos e de outros fármacos em Moçambique e no mundo no geral. Pois. E o que isto significa em termos de saúde pública? Isso significa que as pessoas já não precisam tanto dos medicamentos ou tivemos pessoas menos saudáveis nessa época? Nós, durante a pandemia da Covid, verificamos que tivemos muitas baixas, tivemos muitos óbitos, mas fizemos questão de criar condições para que todos aqueles pudessem ser diagnosticados. Exato. E aqueles que foram mortos por Covid foram devidamente registradas, mas as outras mortes também fizemos um estudo para verificar quais foram as causas de morte. Não ir à unidade sanitária não significa que a pessoa seja menos saudável. Significa que a pessoa prioriza o momento de ir em função da gravidade. Exato. Mas nós temos o risco, porque nem todos são atentos, Exato. nem todos têm a mesma sensibilidade de sentirmos que estamos bem, enquanto na verdade não estamos bem. Exato. Então, ir à unidade sanitária ao mais pequeno sinal é o que nós recomendamos. Na unidade sanitária, ele será diagnosticado, será aconselhado e vai-se poder, tão cedo quanto a patologia está a começar, fazer o seu controle, fazer o seu diagnóstico, fazer o seu tratamento. E muitas vezes não vamos precisar de usar antibiótico. Poderemos resolver o problema daquela pessoa de outra forma, utilizando tratamentos caseiros que são recomendados. Então, é sempre bom estarmos próximos da unidade sanitária ou, eventualmente, também acompanharmos na televisão, na rádio, as informações que são partilhadas pelo setor da saúde. Este período que nós tivemos de Covid, para diminuir a pressão de enchente na unidade sanitária e dar à unidade sanitária tempo e espaço para poder tratar da Covid, nós introduzimos as teleconsultas, que são as chamadas que eram feitas quando tivéssemos algum problema ou, utilizando plataformas, as pessoas iam sendo inquiridas sobre aquilo que tinham e recebiam a recomendação do que deveriam fazer ou se haveria necessidade de dirigir-se à unidade sanitária para seguimento. Pois. E essas plataformas ainda estão ativas mesmo depois do tempo crítico da Covid, porque não podemos dizer ainda que já saímos, mas já saímos do tempo crítico. Sim, nós continuamos a utilizar estas plataformas para comunicar. Não tão utilizadas como eram no tempo da Covid, porque hoje as pessoas melhoraram o seu conhecimento sobre a Covid e têm acesso às unidades sanitárias com mais facilidade, já não têm aquele medo, aquela preocupação, apesar de sabermos que temos que continuar a cumprir com as medidas de prevenção da Covid-19. Pois. E o que pode deixar aos nossos telespectadores acerca da automedicação? Que recomendações deixaria? Bom, a automedicação não é recomendável, não é aconselhável, porque quando nós fazemos automedicação, não sabemos o que é que temos, não sabemos se o que estou a ir buscar na farmácia ou estou a levar do meu esposo, amigo ou qualquer outra pessoa que me partilha uma receita, se é o medicamento mais indicado para a patologia que eu tenho, se a quantidade que eu vou tomar é recomendada, os dias é recomendado, ou se eu tenho alguma alergia ou alguma contraindicação para estar a fazer aquele medicamento. Porque existem medicamentos
e interagem com os outros e aumentam ou diminuem o efeito daquilo que nós pretendemos. Exato. Então, nós não recomendamos que se faça automedicação. Qualquer pessoa que tiver alguma preocupação de saúde deve dirigir-se à unidade sanitária e ele vai ser recomendado o melhor tratamento para a patologia de que ele padece. E nem sempre, quando nós vamos à unidade sanitária, temos que sair com uma receita que diz paracetamol ou algum antibiótico para fazer o tratamento. Muitas vezes nós não temos doença orgânica, mas temos doença psicológica, temos outro tipo de preocupação, temos stress. E as recomendações hão de ser medidas não farmacológicas, que é medidas que vão devolver a saúde, mas que não necessariamente impliquem fazer um antibiótico. Mas só aproximando a unidade sanitária que nós teremos esta informação. Exato. Muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no programa, para dar-nos esta, digo, sapiência acerca do que aconteceu no tempo da pandemia, quanto à automedicação, quanto ao acesso às unidades sanitárias, e esperamos tê-la mais vezes para o programa. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui convosco. E assim foi a nossa entrevista com a doutora Alice de Abreu. Ainda no ambiente, mais um sismo, e desta na Indonésia, com 162 mortos e mais de 700 feridos. Abalo de 5.6 com epicentro a 75 km da capital de Jakarta, além de mortos e feridos, 13.000 pessoas ficaram desalojadas. De volta ao ambiente, emissões de poluentes pela economia da União Europeia atingiram 905 milhões de toneladas no segundo trimestre. De acordo com o Eurostat, os setores responsáveis pelas maiores emissões foram, respectivamente, o da produção, em 23%, eletricidade e fornecimento de gás, em 19%, e os agregados familiares, em 17%. Como última notícia, na economia, a plataforma de negociação de criptomoedas FTX entrou em insolvência. A plataforma de criptoativos, fundada por Sam Bankman-Fried, entrou em insolvência a 11 de novembro, começando-se agora a conhecer a dimensão da queda, apontando-se o dedo ao jovem ex-milionário. O novo presidente da FTX, em suas declarações, aponta uma falha de controle de corporativos como uma das causas. E assim foi mais uma Agenda Global. Espero que fiquem bem e até o próximo programa.